Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas no contexto da história do Iluminismo e as suas revoluções, nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a Revolução Francesa e dessa vez nós vamos ver o início da Revolução Francesa, como realmente aconteceu esse processo que ficaria marcado na história como um dos grandes acontecimentos. Lembrando que nós estamos vendo o módulo 7, correspondente à aula de número 16 da nossa apostila número 2. Recordando que a França vivia, antes da Revolução Francesa, nos chamados três estados gerais. A política que governava a França era o absolutismo monárquico. Dentro desses três estados, nós tínhamos então as camadas dos grupos privilegiados e dos grupos menos privilegiados. No grupo privilegiados, nós vamos ter os membros do clero e da nobreza, enquanto que no grupo dos não privilegiados, dos menos privilegiados, nós vamos ter o terceiro estado, composto de burguesia e povo. Para a gente compreender as principais motivações da Revolução Francesa, a gente precisa compreender a chamada crise econômica. No final do século XVIII, a França enfrentava uma grave crise econômica, consequência, primeiro, de algumas safras agrícolas que foram ruins. A França teve um inverno muito rigoroso ao longo ali dos anos finais do século XVIII. E isso, de alguma maneira, também acabou acarretando nas crises de produção agrícola. Além disso, vai ocorrer uma alta geral nos preços, principalmente dos cereais, que eram fundamentalmente importantes para a alimentação das pessoas naquela época. A fome passou a atingir as pessoas tanto no campo quanto das cidades. Além disso, nós vamos ter a aliança do governo francês aos colonos americanos nos Estados Unidos durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. A França, querendo dar o troco na Inglaterra, a desforra na Inglaterra, vai auxiliar os colonos americanos na guerra contra os ingleses. A França resolve auxiliar os colonos justamente por ter perdido anos antes a Guerra dos 7 Anos naquele território. Dessa forma, essa guerra acabou se tornando um motivo de despesas. E com isso, então, o Tesouro francês entrou em crise, porque sustentar ao auxílio aos americanos nessa guerra custou muito caro aos cofres franceses. E por isso, então, houve um aumento nos impostos, o que levou a vários desentendimentos por parte da população, que ficou muito descontente com toda essa situação. Aí nós temos uma charge daquela época e que mostra justamente a situação francesa. A nobreza ainda vivendo dos seus luxos e dos seus privilégios, enquanto que as pessoas estavam literalmente mendigando para a sua sobrevivência. A primeira medida para tentar sanar toda essa crise vai ser a convocação dos Estados Gerais. O objetivo era promover uma grande reforma fiscal na França, de maneira a acabar com essas crises. O primeiro ponto a ser debatido era a questão dos privilégios do primeiro e do segundo estado. Essa convocação dos Estados Gerais vai ser convocada então pelo rei Luís XVI em 1788. A última convocação tinha ocorrido havia mais de 170 anos antes. Ou seja, fazia muito tempo que não havia uma relação de monarquia com os demais grupos sociais que viviam na França. Aí nós temos uma imagem que mostra esse episódio célebre, onde nós temos ao fundo, no trono, o rei Luís XVI e os membros então dos diversos estados. Mais abaixo na imagem, do lado esquerdo, nós temos os membros do clero. Ao lado direito, no fundo da imagem, os membros da nobreza. E no plano mais aberto da pintura, ao lado esquerdo, nós temos os membros da burguesia, respectivamente eram os membros do terceiro estado, o mais numeroso. O monarca, o clero e a nobreza não queriam abrir mão de seus privilégios. Eles defendiam a ideia
de um voto para cada estado. O clero e a nobreza pretendiam empurrar o problema para o terceiro estado. O terceiro estado não ficou satisfeito com essas medidas. Sendo assim, o terceiro estado resolveu se reunir à parte da convocação dos Estados Gerais. Se reuniram numa quadra de tênis em Paris e assim decretaram que daquele dia em diante a França teria uma nova constituição, uma nova forma de governo, mesmo contrariando as decisões do rei, contrariando as decisões da nobreza e do clero. O terceiro estado exige uma constituição, onde os votos sejam por cabeça e não por estado, pois o terceiro estado era o mais numeroso. Sendo assim, o terceiro estado teria muito mais possibilidades efetivas de fazer as mudanças que eles queriam. O rei não aceita essas colocações do terceiro estado. O terceiro estado, por sua vez, saiu quebrando, saqueando tudo, e assim então oficialmente vai ter início a revolução, quando eles invadem uma prisão no centro de Paris chamada Bastilha. Essa prisão simbolizava todo esse aspecto de autoridade do antigo regime, da monarquia absoluta e do poder real. Esse episódio vai ficar conhecido como a tomada da Bastilha, no dia 14 de julho de 1789. Foi o marco inicial da Revolução Francesa. Depois de tomarem essa prisão, os franceses, ali representados então pela burguesia e pelo povo de Paris, eles destroem a prisão, retirando dela cada um dos blocos. Existem algumas controvérsias nesse episódio, pois a prisão contava apenas com 4 prisioneiros. E não havia nenhum prisioneiro político. O chefe da prisão, que era um nobre, assim como seus soldados, foram executados, foram mortos. E assim vai ter início, então, todo o episódio revolucionário. Nesse mesmo dia, o rei Luís XVI voltava de uma caçada. Chegando no palácio, ele soube da notícia que o povo estava nas ruas, clamando então por mudança. E daí veio a famosa e célebre frase dita pelo rei Luís XVI. Ele pergunta se era uma revolta e ele vai ser informado que, majestade, o povo está na rua e não é uma revolta, e sim uma revolução. O rei, com medo, resolve aceitar alguns pedidos do terceiro estado. Todos os estados então se reúnem para decidir o destino da França. A partir daí cria-se então a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Fica decidido que todos os estados pagarão impostos. Todos são iguais perante as leis. E assim cria-se a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento que vai ser um marco na história, pois ele vai ser basicamente idealizado a partir daquilo que os iluministas já falavam contra o antigo regime, e que haveria necessidade de reconhecer que todas as pessoas são iguais, independente da sua situação e do seu nascimento. Aí nós temos alguns exemplos do que foi colocado então na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Todos deveriam ter direito à liberdade, defesa da propriedade privada, independente da sua condição de nascimento. Deveria também haver a extinção dos privilégios feudais da nobreza. A aprovação da Constituição Civil do Clero. Sendo assim, a Igreja Católica perderia grande parte das suas terras e do seu poder. Além disso, deveria ser promulgada uma Constituição, onde haveria o voto censitário e a tripartição dos poderes. Os poderes que seriam divididos seriam os poderes judiciário, legislativo e executivo, baseado assim um novo sistema político, em que não haveria mais somente o controle do monarca, o controle do rei. Esse modelo e essa forma de divisão de poderes existe até hoje, chegando aos nossos tempos, na democracia moderna. Além disso, nessa mesma reunião, ficou decidido que a França seria governada dali para frente por uma monarquia constitucional. A França tem o rei, mas ele não teria mais os plenos poderes. Deveria também respeitar a Constituição, ou seja, o rei passaria a ter poderes limitados.
Dessa forma, acabava a ideia de uma monarquia absoluta e também acabaria essa ideia dos privilégios já estabelecidos anteriormente pelo aquele mundo do antigo regime. Aí estão os dois monarcas da França, últimos monarcas absolutistas da França, que vão sofrer as consequências dessa revolução. O rei Luís XVI e a sua esposa, a rainha Maria Antonieta, que era uma austríaca. Ambos vão ter um destino muito trágico nessa revolução, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Bom, agora é a hora então da nossa revisão. Lembrando que nós estamos vendo o módulo 7 da nossa apostila número 2, que tem como tema Revolução Francesa, Antigo Regime versus Iluminismo. Não deixe de fazer as atividades no plural. Para maiores dúvidas, colocações, estarei à disposição de vocês na nossa aula ao vivo. Não deixem de participar. Muito obrigado pela atenção. Lembre-se sempre que para a história o tempo não para e as nossas aulas também não param, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.